Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje iremos abordar o capítulo 8, que vai falar aí sobre a segunda parte de coordenação, né? No capítulo anterior, vimos aí sobre coordenação, as orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, e vimos algumas conjunções que fazem parte das orações coordenadas sindéticas, que foram as conjunções aditivas e as conjunções adversativas. Nesse capítulo, iremos aí dar uma ênfase nas conjunções conclusivas, certo? Nós sabemos um pouquinho sobre elas, até porque fizemos algumas atividades que correspondem a esse conteúdo, só que agora vamos dar um pouco mais de ênfase. E aí essa aula será bem rapidinho, só para entendermos como é que vai funcionar esse conteúdo de orações coordenadas conclusivas, certo? Então, para iniciarmos, vamos relembrar aí um pouco, né? Relembrar o conteúdo de oração coordenada, né? O que é uma oração coordenada? São as orações que são encontradas em um mesmo período, né? Mas também elas são entre si independentes sintaticamente. Ou seja, né, quando elas são separadas, é possível entender a sua estrutura, o seu sentido, independente da oração que esteja próxima dela. Então, essa é a oração coordenada, né? É aquela que é ali, que dá seu sentido independentemente, né? Sem ter aquela estrutura de estar precisando de uma próxima oração para fazer sentido. E dentro dessa oração coordenada, vai haver a sua classificação, que são as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Nas orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não possuem a sua estrutura a presença de conjunções, certo? Mas elas são marcadas por pausas, são marcadas por vírgula. Então, essas são as orações coordenadas assindéticas. Já nas orações sindéticas, são aquelas que possuem em sua estrutura a mesma presença de conectivos. Então, dentro dessas orações coordenadas sindéticas, possuem, né, essa estrutura de conectividade, né, de conjunções. Como vimos no conteúdo anterior, uma das conjunções é as aditivas e as adversativas. Então, adentrando ao conteúdo de oração coordenada conclusiva, o termo por si só, ele já se define, né? De conclusão, de concluir algo, concluir alguma coisa. Então, vejamos um pouquinho desse conceito. Então, as conjunções conclusivas são conjunções coordenativas que expressam conclusão, certo? Então, já sabemos que elas fazem parte das conjunções coordenativas e elas expressam essa conclusão. Então, as conjunções coordenativas, elas ligam as orações coordenadas. Isso é importante nós frisarmos, certo? Essas orações, embora elas estejam ligadas por conjunções, elas podem ser entendidas separadamente, né? Porque elas apresentam sentidos completos e autônomos. Então, elas são entendidas aí independentemente, certo? Então, as conjunções coordenativas, elas são conclusivas e ligam duas orações, em que a segunda oração, ela expressa a conclusão da ideia iniciada na primeira oração. Então, vejamos aqui algumas listas, né, algumas palavrinhas de conjunções conclusivas que podem ser utilizadas dentro das frases, né, que expressam a conclusão. Então, temos aqui o logo, pois, né, que é proposto ao verbo. Temos o portanto, assim, então, por isso, por conseguinte, por consequência, consequentemente, de modo que, desse modo, dessarte, dessartante. Então, são essas as conjunções conclusivas, né, que podem ser utilizadas dentro dessas orações coordenadas, certo? Então, vejamos aqui o uso das conjunções conclusivas. Vejamos aqui alguns exemplos. Na primeira frase, temos aqui: eu e minha família vamos mudar de cidade. Logo terei de sair do colégio. Certo? Então, vejamos aqui que é uma oração coordenada sindética, certo? Pois já percebemos aqui que há a presença de conjunção. Então, é uma oração sindética.
E aí, vejamos aqui a presença da conjunção logo, né, que está definido aí como conjunção conclusiva, está concluindo. Logo, né, terei de sair do colégio. Eu e minha família vamos mudar de cidade. Veja que eu peguei a mesma frase, né, e vou utilizar outra conjunção, certo? Uma outra conjunção conclusiva. Portanto, terei de sair do colégio. Veja que eu mudei a conjunção, mas o sentido ele permaneceu, certo? Mesmo eu utilizando uma outra conclusão que faz parte desse conteúdo de conjunções conclusivas, eu utilizando outra conjunção aqui, mas não alterou o sentido da frase. O sentido permaneceu, pois eu estou concluindo, né? Portanto, terei de sair do colégio. Eu e minha família vamos mudar de cidade, por isso terei de sair do colégio. Vejamos aí que eu já alterei para uma outra conjunção conclusiva. Eu e minha família vamos mudar de cidade. Terei, pois, de sair do colégio. Né? Então, eu já utilizei esse pois aqui para dar esse sentido também de conclusão. E por fim, temos eu e minha família vamos mudar de cidade. Então, terei de sair do colégio. Então, vejamos aqui que a finalidade dessas frases aqui, colocadas, né, colocadas aí pelas conjunções, é justamente para concluir essas frases, né? Dar o sentido de concluir algo, de concluir alguma coisa. Então, todas essas frases aqui, elas estão sendo concluídas, né, por uma conjunção. Então é isso, essa aula foi bem rapidinha, só para vocês entenderem um pouquinho sobre as conjunções conclusivas. Tenham bons estudos. Beijos.